Meus queridos amigos, este é um vídeo inédito aqui no canal da XP. É o primeiro vídeo maior, grande que eu estou fazendo aqui para vocês. Espero que dê certo, espero que vocês gostem. E hoje eu vou trazer aqui para vocês a história do projetor. Como é que surgiu o projetor multimídia, como é que surgiu o Datashow, como é que ele chegou até nossas mãos hoje, né? Porque antes era um trambolhão gigante. E durante este vídeo a gente vai percorrer por toda essa história, desde a magia da lanterna mágica no século XVII até a alta definição dos projetores digitais de hoje. A história do projetor é uma jornada fascinante, uma evolução que nos leva desde as primeiras ilusões de movimento do século XIX, passando pelo gigante retroprojetor. Era coisa gigante, uma coisa que, meu Deus do céu, que iluminou as salas de aula do século XX, até os modernos projetores multimídias e digitais, que transformaram a forma como consumimos o conteúdo visual. Quer conhecer a história do projetor multimídia? Fica aqui que este vídeo é para você. Fala galera, seja bem-vindo ao canal da XP, Marcos Lourenço falando com você. E antes da gente começar por esse caminho aqui, não sei quanto tempo que vai dar esse vídeo aqui, eu peço para que você, humildemente, eu venho pedir para que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e olha, se você gostar desse vídeo, eu peço para que você deixe um gostei lá no final, tá bom? E deixe um comentário do que você mais gostou neste vídeo e compartilha também para as pessoas que têm curiosidade sobre esse tema. Eu tenho certeza que você vai gostar. Chega de lero-lero de falação e vamos pro vídeo. Olha, mas antes de começar o vídeo, não tem como a gente começar a falar de projetor, do início, da história, sem antes a gente entender o que está acontecendo, né? A chamada Revolução Científica do século XVII. Você sabia que aconteceu uma revolução científica ali? Estava acontecendo muita coisa no mundo no século XVII, XVIII, XIX. Aquela época ali, o mundo passou por uma transformação. Teve revolução industrial, teve revolução científica, surgiu trem, surgiu carro, surgiu um monte de coisa. Mas no século XVII aconteceu a Revolução Científica e tiveram grandes expoentes nessa época aí. Foi uma época que o conhecimento científico começou a se libertar de dogmas religiosos, é verdade, gente. Essa época aí a galera tava toda grudada a dogmas religiosos, não que não seja importante, mas foi um período histórico aí que tudo se baseava em dogmas religiosos. Abriu-se então um caminho para uma nova forma de pensar, investigar o mundo ao nosso redor. Grandes mentes como Isaac Newton, Galileu Galilei e John Kepler. John Kepler? Eu acho que fala assim, viu? Não tenho certeza não. Mas tudo bem, você sabe, vou deixar aqui anotado, você sabe que existiu. Eles desafiaram as grandes ideias que existiam na época e trouxeram ideias revolucionárias assim no campo da Revolução Científica. Para você ter uma ideia, já no século XVI, o grande Nicolau Copérnico, ele começou com uma teoria heliocêntrica que colocava o Sol no centro do sistema solar. Contudo, no entanto, né, Galileu Galilei, ele renovou, ele ganhou força com Galileu Galilei. Tanto é que o Galileu Galilei foi questionado ali pela igreja, ele chegou lá, não é bem assim, tal, ele deu uma mudadinha ali, e aí ele conseguiu dar uma revertida e saiu tudo bem para ele, beleza? Mas era o pensamento da época, não é o Sol, Terra é o centro do universo. E aí Nicolau Copérnico começa e Galileu Galilei, ele se apropria disso tudo, tem até um livro aí que fala sobre isso. E ele se apropria, mas você pode pesquisar melhor depois, tá? A gente não quer ficar preso aqui não, senão a gente vai falar do projetor nunca. Então ele se apropria e aí ele traz a sua invenção do telescópio para que pudesse observar isso melhor. Mas aí ele deu uma guardadinha nisso aí, senão ele ia se lascar. O Galileu observou as luas de Júpiter, as fases de Vênus e as manchas solares, fornecendo evidências que sustentavam a teoria heliocêntrica e desafiavam a visão geocêntrica que colocava a Terra como centro do universo. Você imagina a cara de pau dele nessa época, hein? O John Kepler, meu Deus, será que fala assim? Eu vou continuar falando, que aí o vídeo fica natural, né? Por sua vez, formulou as leis que descrevem o movimento dos planetas ao redor do Sol. Suas descobertas mostraram que as órbitas planetárias não eram circulares, como se acreditava, mas sim elípticas. Isaac Newton, considerando um dos maiores cientistas de todos os tempos,
Quem nunca ouviu falar de Isaac Newton, né, gente? Ele participa dessa época aí, da Revolução Científica, é verdade. Ele unificou as descobertas de seus antecessores e formulou a lei da gravitação universal. Você já deve ter visto aquela imagem da maçãzinha lá, né? Que explica por que os planetas se movem da forma como se movem e por que os objetos caem no chão. Tá vendo aí? A maçãzinha você já viu, né? Tenho certeza. E foi nessa época também aí, gente, no século XVII, que se descobriu o microscópio. Vocês já devem ter visto em vários laboratórios. Foi no século XVII, na Revolução Científica, que eles descobriram um microscópio, né? Você coloca seu olhinho lá e começa a ver as coisas microscópicas ali. Então, tanto no âmbito grande quanto no pequeno, o ser humano estava nessa ânsia de descobrir o que é além, o que tem aqui, o que tem ali e tal. Então, o mundo se abre aí para essa revolução científica, esse novo olhar para o mundo. E é dentro desse contexto que surge o primeiro protótipo aí do projetor, né, do projetor que a gente conhece hoje. E esse primeiro experimento, esse primeiro protótipo aí foi chamado de lanterna mágica. Olha, então para ele você produzir alguma imagem que está ali, pôr numa parede, pôr num lugar ela ampliada, só podia ser uma lanterna mágica. E quem que apelida, quem que coloca esse nome aí? Ainda no século XVII, quando um padre jesuíta, Athanasius Kircher, olha bonitinho, fala a verdade, hein? Quem entende inglês aí, né? Athanasius Kircher. Ele descreveu pela primeira vez esse engenhoso aparelho em sua obra Ars Magna Lux et Umbrae. Não sei se é Umbra ou Umbrae, porque tá em latim aqui, né? Pouco tempo depois, o dinamarquês Thomas Wallenstein batizou de lanterna mágica, nome que ecoa até os dias de hoje. Agora a gente vai tentar entender o que é essa lanterna mágica que eu tô falando aqui, né? Mas ó, vai vendo aí comigo, tá? Vai vendo aí comigo. Você imagina só, uma caixa escura, iluminada por uma vela ou lâmpada a óleo. Dentro dela, pinturas vibrantes em placas de vidro ganham vida através da magia da luz e da sombra. Essa é a essência da lanterna mágica, né? Você viu aí que eu descrevi. Mas a gente vai entender agora cada item aí da lanterna mágica. O objetivo desse vídeo aqui não é mostrar a história do projetor, a gente precisa entender então como começou, como, né, arcou tudo isso daí. Então vamos lá. Então primeiro tem uma fonte de luz. Qual que é essa fonte? De onde parte essa fonte de luz? Uma vela, ou uma lâmpada a óleo queimando, ou uma fonte ali de luz que ela ia ser a originária de toda a imagem que ia aparecer ali. Então esse é o número 1. Agora, precisava de algo que ia direcionar essa luz originária até a fonte, até a lente, né? Então o que eles utilizavam? Um espelho côncavo. O espelho côncavo ia pegar aquela imagem originária, ou da vela, ou de qualquer fonte de luz, e ia reproduzir até a lente. Depois, esse processo ia passar por uma lente condensadora. Ela ia concentrar toda aquela imagem partindo da fonte de luz e ia jogar para a imagem. Tá complicadinho aqui, mas eu tenho certeza que com as imagens aí vocês vão vendo. Era complicado mesmo, porque era toda uma mecânica, né? Era um protótipo do projetor, então, pelo amor de Deus, não queira algo. Então, até os projetores de hoje são complicados. Você imagina aquela época que era toda uma mecânica. Aí eles pegavam uma placa de vidro transparente e ali eles colocavam uma imagem, uma pintura ou uma foto que eles queriam reproduzir lá na parede. Aí vinha a questão da lente, chamada lente objetiva. Essa lente, ela era encarregada, né, uma lente, né, encarregada de ampliar aquela imagem até a parede ou um tecido branco que eles queriam projetar. E aí eles colocaram, já naquela época era um protótipo aí do telão, né, um tecido branco ali, uma parede branca, onde eles reproduziam aquela imagem grande. Ah, só uma curiosidade, hein, que na hora que eu estava pesquisando, na hora que eu estava estudando sobre isso, vocês sabiam que já tinham as primeiras pegadinhas nessa época? O pessoal usava esse equipamento para fazer pegadinha com os outros, porque não tinha, né? Não tinha projeção, né? Então eles pegavam, colocavam ali uma foto, um desenho de um monstro, aí aparecia alguém e se assustava com aquilo. Assim, pegadinha. Os caras que inventavam já ficavam trolando a galera. Imagina se tivesse YouTube nessa época. A lanterna mágica começou a ser produzida ali no século XVII e ela foi até o século XIX. Ela dando origem aí ao cinema que a gente conhece hoje. Partiu dali.
os primeiros cinemas. No século XIX, a lanterna mágica se tornou uma sensação, presente em teatros de sombras, apresentações públicas e até mesmo em escolas. As imagens projetadas contavam histórias, ilustravam conceitos científicos e despertavam a imaginação de crianças e adultos. A lanterna mágica foi muito mais do que um entretenimento passageiro. Sua tecnologia inovadora pavimentou o caminho para os projetores de slides e filmes que conhecemos hoje. Ela nos ensinou que a luz e a sombra podem ser ferramentas poderosas para contar histórias, compartilhar ideias, conectar pessoas. E ainda a lanterna mágica tem em alguns museus, viu? Eu vou deixar aqui uma lista de museus que você pode, aí pelo Brasil, pode ser aqui por São Paulo, Rio de Janeiro, que você pode encontrar essa lanterna mágica presente aí para que você possa ver como que era esse fascínio aí, o protótipo do cinema, o protótipo dos projetores que a gente conhece hoje. Que eu pensei demais se eu ia falar sobre esses dois itens que eu vou falar agora aqui do século XIX. Pensei em já pular, falar do retroprojetor, do projetor, mas não tem como não falar, porque foram criações que têm a ver com os nossos projetores atuais. Então preciso falar de dois nomes esquisitos aqui, falar de dois monstrão aqui para você que surgiram no século XIX. Olha, eu até anotei aqui, porque se eu fosse decorar isso, eu ia ficar uns 10 minutos até falar para vocês. Foram duas criações feitas no século XIX e que a gente vai entender como é que eles funcionavam. O primeiro deles é o fenacistoscópio. Que palavra, né? Imagina alguém que você vai comprar lá, eu quero um fenacistoscópio. Imagina, hein? E o outro era o zopraxiscópio. Duas coisas inventadas no século XIX, dois equipamentos aí, e a gente vai entender como é que funcionava isso. Então aí no século XIX, uma época de grandes descobertas, surgiram dois equipamentos que introduziram o cinema como a gente conhece e que parte dessa tecnologia é utilizada até hoje nos cinemas atuais. Então em 1832, com o físico belga Joseph Plateau, pelo amor de Deus, para com esses nomes. Olha só, Plateau, esse nome aí que vocês estão vendo aparecer na tela, tá bom? Ele traz uma invenção revolucionária, que é esse nomezinho que eu já falei para vocês, que é o fenacistoscópio. Imagine um círculo giratório com desenhos dispostos em círculo. Ao girar o disco e espiar por uma fenda, as imagens parecem ganhar movimento. Um fenômeno que nos permite ver as imagens em sequência como um único movimento contínuo. Esse negócio aí, gente, era um brinquedo óptico encantador. Imaginem, para o século XIX. Hein? Mas a sua aplicação ia além do entretenimento. Ele demonstrava o princípio básico da animação que seria fundamental para o desenvolvimento do cinema. Mas essa não era a única forma de dar vida às imagens. Você acredita que tudo que eu vou gravar agora, a partir de agora, eu já tinha gravado, só que eu não tinha apertado o REC? A minha cara, ó. Mas vamos lá? Agora, a gente vai para 1870, quando um fotógrafo inglês, Edward Mulberry, tá difícil falar esses nomes, mas a gente tenta, né? Tô tentando. Ele foi um fotógrafo que ele começou com uma nova engenhoca aí que a gente vai ver agora, tá bom? Esse cara começou com uma engenhoca, mas ele queria pegar o galope do cavalo, ele queria pegar os movimentos do galope do cavalo. E ele foi fazendo várias fotos ali, assim. Sabe quando você faz aquela brincadeira de um desenho, aí você vai virando, assim, aquelas coisas do quadrinho que vai dando aquela animação? Ele foi um dos primeiros caras a fazer isso. Só que ele queria fazer isso com uma engenhoca. Então, ele começa a tirar essas fotos e depois ele vai pensando ali, que engenhoca eu posso fazer para que tenha a imagem em movimento ali. Olha, não tá aparecendo já os primeiros cinemas que a gente conhece? Então, ele inventa, olha, vou ler de novo esse nominho para vocês, o zopraxiscópio. E esse zopraxiscópio era uma ponte entre a fotografia e o cinema, dando movimento aí às imagens. Então, esse cara foi incrível para a época dele. Essas duas engenhocas aí do século XIX, elas foram uns equipamentos super importantes para os projetores, para os cinemas, principalmente para as imagens em movimento, como a gente
conheceu aí no século XX, aí chegou para nós. Mas eu não vou ficar me atendo aqui à questão do cinema, porque isso talvez seria um tema para o próximo vídeo, né? Para um outro vídeo. A gente quer falar sobre os projetores que a gente conhece hoje em dia. Então, a gente agora vai dar um salto aí durante o século XX com a invenção do retroprojetor e você vai ver grandes semelhanças com aquela lanterna mágica do século XVII. Tenho certeza que vai parecer que eu já falei isso, mas é bem parecido. Com certeza você já deve ter visto aí um retroprojetor na sua vida ou alguém que já tenha falado sobre ele. Aqueles professores que chegavam com os calhamaços na sala de aula e pegavam aquelas lâminas e colocavam lá para projetar. Empresas também utilizavam isso em reuniões. Tinha aquele equipamento enorme, chegava com a transparência, colocava lá e ia projetando na parede. Eu tenho certeza que você já viu. E tem algumas pessoas antigas que até hoje utiliza isso, por incrível que pareça. Já teve gente que já me ligou aqui na minha empresa perguntando se eu alugo retroprojetor. E o retroprojetor, ele tem 5 itens, né? Ele se utilizava aí de 5 itens. Primeiramente, uma lâmpada que emite uma luz intensa dentro do projetor, do retroprojetor. Um espelho côncavo que ele vai pegar aquela base, posicionar esse espelho côncavo localizado atrás da lâmpada, ele reflete a luz para cima em direção à plataforma de vidro que vai projetar a imagem. Uma transparência, vocês já viram, né? As pessoas com uma transparência coloca ali onde vai vir aquele feixe de luz e vai jogar a imagem para frente. E a lente, ela vai ampliar essa imagem da transparente lá na superfície que você quer, e aí dando aí a origem à sua projeção da imagem. Mas esses retroprojetores, eles não tinham imagem em movimento, né? Eles eram apenas lâminas que as pessoas colocavam lá e projetava aquela imagem grande. Muitos utilizavam até de canetas hidrográficas que eles iam anotando ali nas transparências para dar explicações para a pessoa. Então o cara na sala de aula lá, ele riscava ali onde ele queria e já mostrava ali para a pessoa, ou ia com umas varitonas grandes, iam apontando assim. Com certeza vocês já viram algum retroprojetor, ou quem não viu já deve ter visto, né? Ou pergunta aí para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para sua avó. Com certeza em sala de aula eles já devem ter visto um retroprojetor ali na atuação. Como eu já disse para vocês, até hoje tem gente que me pergunta se eu alugo retroprojetor. Olha que loucura, né? Olha que doideira, mas tem gente que quer, alguma pessoa mais antiga que quer utilizar. O retroprojetor então foi um importante item para os projetores modernos que a gente conhece hoje. Agora a grande inovação do século XX começa ali para os finais dos anos 80, começo dos anos 90, os projetores de slides e filmes. Olha, grande novidade. Começa a projetar filme tendo uma coisa mais caseira, uma coisa que não só fica no cinema, mas também um objeto mais simples que chega nas mãos das pessoas, os projetores de slides e filmes. Eles trouxeram a magia do cinema para dentro de casas de escolas, permitindo que as pessoas revivessem momentos especiais e assistissem filmes clássicos. Com a sua maneira mais prática de se utilizar ali, né? Você pega um aparelho, você conecta um computador, você consegue produzir, você conecta um DVD, na época um videocassete, você começa a produzir aquela imagem não só para uma TV pequena, mas agora para uma grande imagem. Esses projetores também eram conhecidos como projetores digitais. Esses aparelhos revolucionários combinam a tecnologia de projeção com a capacidade de se conectar a computadores, laptops, DVDs, pendrives e outros dispositivos, permitindo a exibição de uma variedade de conteúdos como apresentações, vídeos, fotos, jogos e muito mais. No começo desses projetores se utilizavam de duas tecnologias aí diferentes. Uma delas é o LCD e a outra é o DLP. A tecnologia LCD utiliza cristais líquidos para modular a luz e criar a imagem, enquanto a tecnologia DLP utiliza microespelhos que refletem a luz para gerar a imagem. Ambos os tipos de projetores oferecem alta qualidade de imagem, cores vibrantes e nitidez, mas cada uma tem suas vantagens e desvantagens em termos a contraste, brilho e resolução. Eu tenho alguns vídeos aqui, inclusive, falando de algum desses projetores, confere lá, tá bom? Não deixa de conferir não, porque algum desses projetores oferecem grandes recursos aí na hora de você utilizar, muito diferente dos retroprojetores. As apresentações, elas se tornavam mais dinâmicas e interativas. Os filmes ganham uma nova dimensão em telas gigantes e os jogos se tornaram mais imersivos e emocionantes. A praticidade de se conectar o projetor
projetor a um computador e a variedade de recursos disponíveis, como o ajuste de foco, correção de keystone e controle remoto, facilitaram o uso e ampliaram as possibilidades de aplicação. Essas tecnologias aí, LCD e DLP, foram os primeiros projetores a serem utilizados aqui nos anos 90, anos 2000 e até hoje ainda são utilizados. Mas a partir aí do nosso século 21 começam a surgir projetores muito mais modernos. A primeira grande evolução dos projetores do século 21 foram as tecnologias LED e laser. As lâmpadas tradicionais, com sua vida útil limitada e alto consumo de energia, ficaram para trás. Os projetores LED e laser, com sua eficiência energética superior e durabilidade impressionante, dominam o mercado, oferecendo imagens brilhantes e vibrantes por muito mais tempo. Você já deve ter visto aí as qualidades 4K e 8K, e elas chegam nos projetores também. Essas resoluções, então, 4K e 8K, tornou-se um padrão para quem busca imagens nítidas e detalhadas, com capacidade de reproduzir detalhes incríveis. Já começa a despontar para uma próxima fronteira da alta definição, prometendo levar a experiência visual a um novo patamar. O mais legal também é a praticidade desses projetores, cada vez menores e fácil locomoção e facilidade de chegar nas mãos das pessoas. Galera, essa é a história do nosso projetor multimídia, desde lá da lanterna mágica, passando lá pelo século XIX, aquelas engenhocas doidas que a gente viu, que deu introdução ao cinema, passando pelo retroprojetor, chegando aos projetores multimídias aí a partir dos anos 90 e chegando nesses projetores modernos do século 21. Eu tenho certeza que você deve ter aprendido alguma coisinha aí nessa história do projetor. O design dos projetores também evoluiu, com modelos cada vez mais compactos, elegantes e fáceis de usar, funcionalidades inteligentes, correção automática, foco automático e integração com assistentes virtuais. Tornaram a experiência do usuário muito mais intuitiva e agradável. E chegamos ao fim dessa jornada pela história da projeção de imagens. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido alguma coisa. E não esquece de deixar aquele gostei aqui no vídeo não, tá? Não esquece de compartilhar para pessoas que também gostem desse mesmo tema. E deixa aqui o seu comentário dizendo a parte que você mais gostou desse vídeo. E diz aqui qual projetor você tem, qual projetor você já usou. Deixa aqui um comentário. Se tiver alguma dúvida, alguma crítica, deixa aqui também. Gostou? Deixa um joinha. Não gostou? Não tem problema não. Deixa um dislike. Não tem problema nenhum. Tá bom? Um forte abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.